Coelhinho que não era de Páscoa, de Ruth Rocha, e ilustrações de Elizabeth Teixeira. Vivinho era um coelhinho redondo, branco, fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa, como meu pai. Eu vou ser coelho de Páscoa, como meu avô. Eu vou ser coelho de Páscoa, como meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa, como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só o Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que quero ser, mas sei o que não quero: ser coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou, a mãe se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor Florindo, Julieta Borboleta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, Vivinho diziam. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, os pais de Vivinho diziam. Só se ele está aprendendo a zumbir. Os irmãos de Vivinho caçoavam. Vivinho sorria e saía pulando para se encontrar com seus amigos. O tempo passou, a Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas. Não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era a mesma. Tudo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do seu Antão, do seu João, do seu Simão, do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso, do seu Tônio, seu Petrônio, seu Sinfônio. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho, tudo vendido. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças. Mas nós já fomos a todas as fábricas. Não tem jeito, não. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que nós não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos, não sabe fazer. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos. Com os meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo. E Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam.
Papai Coelho, Mamãe Coelha, os coelhinhos e os amiguinhos também. Florindo Beija-Flor, Julieta Borboleta e Melinda, a maior doceira do mundo. E era Vivinho que comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas e os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse: "Agora nosso filho tem uma profissão." E o pai de Vivinho falou: "Cada um deve seguir a sua vocação." Fim. Olá, alunos dos segundos anos, eu sou a professora Juliana e voltamos com mais uma aula de língua portuguesa. Na aula anterior, vimos o diagrama ortográfico T&D e a ficha técnica do jacaré do papo amarelo. Rotina da semana. Na aula 23, teremos a leitura de leite, atividade avaliativa de compreensão leitora, correção da aula 20. Na aula 24, leitura de leite, atividade avaliativa de ortografia e correção da aula 21. Na aula 25, teremos a leitura de leite, produção de texto, verbete de enciclopédia, correção da aula 22. Materiais para a aula de hoje: estojo, celular ou computador. Nesse primeiro bimestre, trabalhamos 3 gêneros textuais de compreensão e leitura, que são aqueles em que a gente lê e tem que entender o que está escrito, né? Compreender. Então, o primeiro foi história em quadrinhos, anúncio publicitário e fábula. Esses gêneros estão previstos para o segundo ano. Então, no primeiro bimestre, história em quadrinhos, anúncio publicitário e fábula. No segundo, iremos ver poema e conto acumulativo. Então, nessa semana, nessa aula, na aula 23, teremos uma atividade avaliativa desses gêneros. A professora lerá os enunciados, perguntas e alternativas das respostas. O aluno responderá sozinho, sem a ajuda dos responsáveis. Essa atividade tem como objetivo saber o que o aluno adquiriu sobre o conteúdo e sobre o que ele ainda precisa aprender. A atividade será pelo Google Forms, podendo usar o celular ou o computador. Os gêneros trabalhados estão previstos no currículo de Itatiba, disponível no site da Prefeitura. É dever da professora oferecer o contato com esses textos aos alunos, para que se apropriem da formatação, linguagem, características e função social. Vamos então para a nossa atividade 1, compreensão leitora. Atividade que será feita pelo Google Forms. Então, a nossa atividade avaliativa, gêneros textuais. Aqui peço que coloquem o nome completo. Por quê? Porque tem muitas crianças com os nomes iguais. Pode ser na mesma sala, ou pode ser do segundo A, segundo B, segundo C. Então, tendo o nome completo, a gente sabe de que aluna essa criança pertence, né? A professora já sabe. Então, peço, por favor, que coloquem. Então, aqui também, quem quiser pode deixar as letras todas em maiúsculas, tá? Que é mais fácil para a criança compreender, já que ainda eles não estão escrevendo com outros tipos de letras. Daí, o ano que estuda, cada um vai marcar o seu, segundo A, segundo B ou segundo C. Então, vamos marcar um aqui para eu ir para a próxima sessão.
Então, a primeira sessão, olha lá, história em quadrinhos. Vamos ler a tirinha da Turma da Mônica e responder o desafio? Observem as imagens. Aqui temos o Cebolinha e aqui temos carneirinhos pulando a cerca. Temos um balãozinho também, ó, da Mônica, também o mesmo sonho. E no terceiro quadrinho temos a Magali, que está com uma expressão no rosto e tem o mesmo sonho, só que no lugar ela está pulando e correndo atrás dos carneirinhos. O balão de cada quadrinho nos mostra que as personagens estão brigando, dormindo, sonhando ou conversando. O balão de cada quadrinho nos mostra que as personagens estão. Então, eu tenho que ver o balão, o balãozinho, não o que o personagem está fazendo. Então, eles estão brigando, dormindo, sonhando ou conversando. Marquem a alternativa que vocês considerem correta. Próximo. Vocês conhecem o Marcelinho? Ele é um dos personagens do Maurício de Souza e foi inspirado em um dos seus filhos. Vamos ler uma tirinha desse personagem? O menino deu um nó na mangueira por quê? Então, vamos ler os quadrinhos para descobrir. Temos a mulher aqui, ó, com a mangueira. E ela está com o celular, né? Blá, 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 blá. Tá conversando. Ué, o que aconteceu? A água parou na mangueira. Daí ela até parou de conversar no celular. Daí o menininho. Sua linha foi bloqueada por mau uso. Então a pergunta é: o menino deu um nó na mangueira por quê? A mangueira estava furada? A mulher estava gastando muita água? O telefone parou de funcionar? Ou a grama estava muito molhada? Então, vamos retomar aqui, ó. O menininho olhou espantado, ó, para a mulher falando ao celular, blá, 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 e a torneira, a mangueira ligada. Ué, o que aconteceu? De repente, ela percebeu que a água parou de cair da mangueira. Sua linha foi bloqueada por mau uso. Então, o menino deu um nó na mangueira porque estava furada? A mulher estava gastando muita água? O telefone parou de funcionar? Ou a grama estava muito molhada? Marquem qual alternativa vocês considerem a correta. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Oi, moça, por que você anda de patins aqui no supermercado? Para chegar mais rápido nas sessões. Daqui parece que ela teve uma ideia, né, no segundo quadrinho. Colocou um patins e saiu fazendo compra, né? A Magali teve a ideia de usar os patins no supermercado para evitar que os alimentos da cesta caiam, fazer as compras de forma mais rápida, escolher o que irá comprar com tranquilidade, alcançar os produtos que estão no alto das prateleiras. Vamos retomar o quadrinho, ó. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Oi, moça, por que você anda de patins aqui no supermercado? Para chegar mais rápido nas sessões, a moça respondeu. Daí aqui ela teve uma ideia. Pegou um patins, uma cestinha e saiu andando de patins. Por que será que ideia que ela teve será? A Magali teve a ideia de usar os patins no supermercado para
evitar que os alimentos da cesta caiam, fazer as compras de forma mais rápida, escolher o que irá comprar com tranquilidade ou alcançar os produtos que estão no alto das prateleiras. Marquem a alternativa que vocês achem correta. Este texto, a história em quadrinho, ele serve para dar um recado, ensinar um jogo, fazer um convite ou divertir o leitor. Então, a história em quadrinho em si, qualquer uma, ela serve para dar um recado, ensinar um jogo ou fazer um convite ou divertir o leitor. Para que vocês acham que serve a história em quadrinho? Marquem a alternativa correta. Na próxima sessão, então, temos o panfleto informativo, que são os anúncios publicitários também. Leia o cartaz abaixo e responda à questão. Juntos, eles enfrentaram o monstro da prateleira e conquistaram um novo destino. Seja o herói dessa história. Doe livros. Este cartaz apresenta uma propaganda de um desenho infantil, uma campanha de vacinação, uma campanha para doação de livros ou um convite para uma festa de aniversário. Vamos retomar ao panfleto. Juntos eles enfrentaram o monstro da prateleira e conquistaram um novo destino. Seja o herói dessa história. Doe livros. Esse cartaz apresenta uma propaganda de um desenho infantil, uma campanha de vacinação, uma campanha para doação de livros ou um convite para uma festa de aniversário. Marquem a alternativa que considerem correta. Leia o texto abaixo e responda à questão. Qual é o assunto deste texto? Previna-se. Como evitar a contaminação por febre amarela? Vacinação. Crianças a partir dos 9 meses. 6 meses em área de risco. Adultos vacinados, 1 dose. Evitar picadas do mosquito. Usar repelente, evitar perfumes em áreas de mata, usar mosquiteiros e telas, vestir roupas compridas e claras, evitar águas paradas. Qual é o assunto deste texto? As características do mosquito? Os sintomas da febre amarela? As informações sobre os horários de vacinação? Ou como se prevenir da febre amarela? Vamos retomar. Leia o texto abaixo e responda a questão. Qual é o assunto desse texto? Vamos ler de novo o texto. Previna-se. Como evitar a contaminação por febre amarela? Vacinação, crianças a partir dos 9 meses, 6 meses em áreas de risco. Adultos vacinados, 1 dose. Evitar picadas do mosquito. Usar repelente, evitar perfumes em áreas de mata, usar mosquiteiros e telas, vestir roupas compridas e claras, evitar águas paradas. Então, qual é o assunto desse texto? As características do mosquito, os sintomas da febre amarela, as informações sobre os horários de vacinação ou como se prevenir da febre amarela. Qual a função dos panfletos informativos? Para que esses dois textos eles servem? Divertir, ensinar uma receita, informar ou convidar para uma festa. Qual a função dos panfletos informativos? Divertir, ensinar uma receita,
informar ou convidar para uma festa. Após responder, cliquem em próximo para ir para a próxima sessão. Nessa próxima sessão, na terceira sessão, então, vamos falar das fábulas. Leia o texto abaixo e responda as questões. A lebre e o coelho. Um dia, uma lebre caçoou das pequenas pernas e da lentidão da tartaruga. A tartaruga sorriu e disse: Você pensa ser veloz como o vento, mas eu a venceria em uma corrida. A lebre, claro, considerou sua afirmação algo impossível e concordou com o desafio. Chamaram então a raposa para servir de juiz, escolher o trajeto e o ponto de chegada. No dia marcado, do ponto inicial, partiram juntas. A tartaruga, com seu passo lento, mas firme, decidida, em momento algum parou de caminhar. Mas a lebre, confiante de sua velocidade, despreocupada com a corrida, deitou à margem da estrada para um rápido cochilo. Ao acordar, embora corresse o mais rápido que pudesse, não mais conseguiu alcançar a tartaruga, que já atravessava a linha de chegada e agora descansava tranquilo num canto. Moral: devagar se vai ao longe. Então, aqui vamos ler de novo o texto, ó. O título: A lebre e o coelho. Um dia, uma lebre caçoou das pequenas pernas e da lentidão da tartaruga. A tartaruga sorriu e disse: Você pensa ser veloz como o vento, mas eu a venceria em uma corrida. A lebre, claro, considerou sua afirmação algo impossível e concordou com o desafio. Chamaram então a raposa para servir de juiz, escolher o trajeto e o ponto de chegada. No dia marcado, do ponto inicial, partiram juntas. A tartaruga, com seu passo lento, mas firme, decidida, em momento algum parou de caminhar. Mas a lebre, confiante de sua velocidade, despreocupada com a corrida, deitou à margem da estrada para um rápido cochilo. Ao acordar, embora corresse o mais rápido que pudesse, não mais conseguiu alcançar a tartaruga, que já atravessava a linha de chegada e agora descansava tranquilo num canto. Moral: devagar se vai ao longe. 1. As fábulas servem para nos divertir, nos trazer informações sobre algum assunto, nos ensinar alguma lição ou nos contar uma história sobre animais. Então, as fábulas servem para nos divertir, nos trazer informações sobre algum assunto, nos ensinar alguma lição ou nos contar uma história sobre animais. 2. Qual moral essa fábula nos ensina? Que a tartaruga é muito rápida? Que devemos nos gabar dos outros? Que a lebre foi boazinha e deixou a tartaruga ganhar? Ou que devagar se vai ao longe? 2. Qual moral essa fábula nos ensina? Que a tartaruga é muito rápida? Que devemos nos gabar dos outros? A lebre foi boazinha e deixou a tartaruga ganhar? Ou que devagar se vai ao longe? Assinalem a alternativa que vocês considerem corretas. No trecho, você pensa ser veloz como o vento, mas eu a venceria em uma corrida. A palavra veloz
significa rápido ou devagar? 3. No trecho, você pensa ser veloz como o vento, mas eu a venceria em uma corrida. A palavra veloz significa rápido ou devagar? Marquem as respostas que considerem corretas. Cliquem em enviar. Façam com calma, com bastante compreensão. Se precisar ler mais de uma vez, leiam. E não se preocupem se vai estar certo ou errado, porque a gente quer saber se as crianças conseguiram aprender esse gênero, se elas compreenderam o que significa esses textos. Então, é importante para a gente ter a real, né? Não camuflado pela resposta dos pais ou dos responsáveis que vão ajudar, né? Então, nesse momento, é importante que eles respondam, tá? A leitura, né, desses textos no primeiro bimestre é sempre feita pela professora, mas que já vou alertar que nos próximos bimestres, ainda vamos combinar com a coordenação, que nos próximos a leitura é feita pelas crianças. Então, eles vão ter que ler, depois vão ler as perguntas, vão ler as respostas, todos sozinhos, né? Porque não adianta nada eu fazer a leitura e eles só fazerem a compreensão. Então, eles têm que ler e interpretar. Então, a leitura faz parte também, né, desse tipo de atividade. Eles têm que ler também, tá? Obrigada e boa atividade avaliativa. Nessa aula 23, teremos a correção da aula 20, que é esse caça-palavras T e D. Pegar uma cor aqui clarinha. Então, sempre falo para ir linha por linha. Como a gente sabe que as palavrinhas vão ter o T e o D, então fica mais fácil. Sempre quando tiver o T, eu já vou olhar para as letras anteriores e as posteriores para ver se formam alguma palavra. Então, na primeira linha, achei aqui, ó, capacete. Já risco, pinto bem bonito e já escrevo na lista a qual ela pertence. Então, capacete tem o T. Então, vou escrever na lista do T. Vou andar na segunda linha, não encontrei nenhuma. Na terceira, achei madeira. Madeira é da lista do D. Madeira. Na quarta linha, temos o dedo. Na lista do D. Vamos andando. Na de cima não tem. Aqui achei pomada. Da lista do D. Na de baixo, tapete. Na lista do T. Sabonete. Na lista do T. Tomate. Lista do T. Pegar outra cor para não confundir, porque agora eu vou ver na vertical. Já vi na horizontal, agora eu vou seguir as coluninhas. Então, na primeira aqui, ó, tenho leite. Lista do T. Na segunda não tem nenhuma. Nenhuma. Aqui, ó, tenho tatu. Tatu. Lista do T. Na próxima temos a dama. D. Aqui temos o dado. Embaixo, na mesma linha, teto.
cadeado, lista do D, cadeado. E na última coluninha, diadema do D. Então, sempre já pintando e escrevendo para não ficar sem escrever nenhuma palavrinha, tá? Então, após terminar, pode pintar os desenhos bem caprichado, coloquem o nome, a data. Quem que souber pode pôr o nome da escola também, certo? Boa correção. Não deixem errado, tá? Na folhinha. Apaguem e façam correto. Hoje tivemos a leitura, o coelhinho que não era da Páscoa, uma atividade avaliativa de compreensão leitora, correção da aula 20, caça-palavras TD. Na próxima aula, teremos uma atividade avaliativa de ortografia e correção da aula 21. Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima!